TRE divulga a lista dos 10 maiores colégios eleitorais da Bahia. Mulheres representam mais de 52% do eleitorado no país. Tribunal divulga locais de votação para receber milhares de eleitores no próximo domingo no estado. Saiba ainda quais são os documentos que você precisa levar para o local de votação. Veja a previsão do tempo e as notícias que foram destaque na política da Bahia e do Brasil. O Alba Agora está começando. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Telejornal Noturno do Legislativo Baiano desta sexta-feira, 4 de outubro. Estamos no ar em 109 cidades do interior da Bahia através dos canais 9.2 ou 10.2. Barreiras, região oeste, nosso canal é 40.2. Salvador e região metropolitana, os canais são 12.2 na TV aberta e 16 na NET. Se na sua região não tem o sinal da TV Alba, você pode acompanhar pelo site alba.tv.br ou também pelo nosso canal no YouTube. E para falar com a nossa redação, salva esse contato que aparece aqui na tela. Anota o número 719-9602-5318. Através desse WhatsApp, você pode participar do nosso telejornal enviando sugestões daí da sua região. A gente começa essa edição falando, claro, sobre eleições. O TRE da Bahia divulgou a lista dos 10 maiores colégios eleitorais do estado. O repórter Chico Lopes tem as informações. O estado da Bahia permanece como o 4º colégio eleitoral em todo o Brasil. Quem lidera esse ranking é o estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais e também Rio de Janeiro. A nível regional, aqui do estado, Salvador ocupa o 1º lugar com o maior colégio eleitoral do estado. Logo depois vem Feira de Santana, Vitória da Conquista e Camaçari. Olha só, pessoal, o maior colégio eleitoral aqui de Salvador é de onde nós estamos falando. Aqui em frente ao Colégio Rotary, com pouco mais de 18 mil eleitores que estão aptos a votar no próximo domingo. Olha só, essa unidade escolar ultrapassou o mais famoso colégio eleitoral Luiz Viana, que era, até a última eleição, o maior colégio eleitoral e tinha pouco mais de 17 mil eleitores. Portanto, nessa eleição, o Colégio Rotary aqui em Itapuã ultrapassou o Colégio Luiz Viana. Nós fizemos uma tabela para mostrar os principais colégios locais de votação aqui de Salvador. Acompanhe aí. Bom, em primeiro lugar aqui o Colégio Rotary. Tem ainda, em segundo lugar, Colégio Estadual Luiz Viana, lá em Brotas. Colégio Municipal Clériston Andrade, em São Marcos. Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro da Liberdade. Universidade Católica de Salvador, em Pituaçu. Escola Aliomar Baleeiro, em Pernambués, o Colégio Estadual Manuel Devoto, no Rio Vermelho. Tem ainda Colégio Estadual Presidente Costa e Silva. Em nono lugar, o Colégio Estadual de Tempo Integral Zumbi dos Palmares, em Tancredo Neves. Para encerrar essa lista, o Colégio Estadual Nelson Mandela, que fica lá em Piripiri. Vale lembrar então que as eleições, a escolha de prefeito, vice-prefeito e vereadores acontece nesse domingo, das 8 da manhã até às 5 da tarde. É com vocês. E você já organizou os documentos para levar no dia da votação? A repórter Monique Adorno explica o que você precisa ter em mãos. Para garantir uma votação tranquila, o eleitor deve levar o título de eleitor ou um documento com foto, que pode ser a carteira de identidade, a carteira de trabalho, carteira de habilitação, passaporte, a carteira profissional emitida por entidade de classe reconhecida por lei ou certificado de reservista. Mas você também pode levar o seu documento digital, o e-título, aplicativo que está disponível para ser baixado nos celulares com sistema Android ou iOS. Lembrando que é importante, se você for levar o seu celular, na hora do voto, o aparelho deve ficar no local indicado pelo mesário, porque não é permitido usar o aparelho na cabine de votação. E se essa for sua escolha, você tem até amanhã somente para baixar o e-título, pois no domingo o aplicativo não vai estar mais disponível. E atenção, lembrando que o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos. E também facultativo para maiores de 70 anos.
A Secretaria de Infraestrutura da Bahia está investindo 160 milhões de reais em obras lá na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Essas obras vão beneficiar a cidade e também os moradores das regiões que ficam próximo. Aqui era uma dificuldade. Quando chovia, os carros ficavam tudo aí amontoados. Somente. Aí, quando dava um verãozinho, os carros iam subindo. O cenário descrito por Dona Carolina ficou para trás com a pavimentação de trecho da BA-262, que atende ao povoado de Pradoso, onde ela mora, e ao distrito de Batipé. Essa é uma das ações do governo do estado em Vitória da Conquista. Ao todo, estão sendo investidos mais de 160 milhões em 70 quilômetros de obras de pavimentação e infraestrutura na cidade. Essa obra é importante não somente para garantir o conforto e segurança aos moradores, habitantes de Vitória da Conquista, mas como também servir de tráfego de passagem, não somente para a BR-415, Barra do Choça, mas também para a BR-116, através do contorno leste de Vitória da Conquista. Nós estamos transformando uma estrada vicinal em uma BA. Vai ajudar muito, né? Porque isso aqui antigamente era uma buraqueira só, uma pista muito estreita, né? E com essa obra agora que o governo está fazendo aqui em Vitória da Conquista, vai ajudar muito o trânsito. Outras intervenções são a pavimentação da pista do Centro Industrial dos Imborés, a duplicação da Avenida Presidente Vargas e a restauração e pavimentação da estrada de Barra do Choça até Vitória da Conquista. Agora a gente está esperando que vai melhorar, se Deus quiser. Hora da gente falar da previsão do tempo. Confira como vai ser o final de semana e a segunda-feira aqui em Salvador. Salvador terá um sábado de sol com algumas nuvens. Não chove. A umidade do ar terá mínima de 70%. A temperatura vai variar entre 24 e 27 graus. Já no domingo, o clima será de sol o dia todo e muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. A temperatura deve variar entre 24 e 27 graus. Já na segunda-feira, a previsão para a capital baiana será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Os termômetros podem variar entre 24 e 26 graus. Agora vem comigo aqui na nossa tela para a gente acompanhar as notícias que estão em destaque no site da ALBA, al.ba.gov.br, esse site que você já sabe. Vamos mostrar aqui na nossa tela. Olha, a deputada Fabíola Mansur exalta a luta do médico Carlão em prol da saúde pública. Outra notícia aqui na nossa tela, deputado Robinson Almeida reverencia a memória do médico Carlos Alberto Trindade, dedicado à saúde pública, médico que nos deixou essa semana. Mais uma notícia girando, a deputada Olívia Santana propõe que servidoras lactantes tenham mais tempo para amamentação. Para conferir os detalhes dessas notícias e ter informações sobre os deputados daqui da Casa Legislativa, acessem o site al.ba.gov.br, que é feito pela Assessoria de Comunicação daqui da ALBA. No próximo dia 6 de outubro, mais de 156 milhões de brasileiros vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores em 5.569 municípios. O Tribunal Superior Eleitoral registrou um aumento de 5,4% no eleitorado em relação a 2020 e as mulheres representam mais de 52% do eleitorado no país. Confira os detalhes na reportagem da nossa parceira, a TV Câmara. Nesta eleição, o Brasil tem o maior número de eleitores com 70 anos ou mais dos últimos 16 anos. São mais de 15 milhões de pessoas nessa faixa etária, o que representa quase 10% do total. Ao mesmo tempo, o número de jovens de 16 e 17 anos voltou a crescer após sucessivas quedas. E hoje já são mais de 3 milhões de eleitores nessa faixa etária, demonstrando o interesse dos mais novos pela política. O perfil majoritário do eleitorado continua sendo feminino. As mulheres representam 52% do total, com a maioria entre 40 e 44 anos e ensino médio completo. No geral, a maior parte dos eleitores brasileiros concluiu o ensino médio, somando 42 milhões de pessoas.
Outro ponto de destaque é o aumento significativo do uso do nome social no título de eleitor. Em 2020, menos de 10 mil pessoas utilizaram essa prerrogativa. Em 2024, esse número quadruplicou, passando para mais de 41 mil eleitores que poderão votar com o nome pelo qual se identificam. Para o cientista político Valdir Pucci, esse panorama reflete um Brasil cada vez mais diverso, inclusivo e com um eleitorado atento. O eleitor em si, ele sabe separar as eleições municipais das eleições gerais, ou seja, quando ele vai decidir o seu voto localmente, ele está mais preocupado justamente com as questões do seu dia a dia. É a escola, é a segurança, é o transporte público, é a limpeza e saúde desta cidade que vão determinar o voto do eleitor. Outro lado interessante reflete bem a diversidade racial do Brasil. Eleitores que se declararam pardos são a maioria, somando 53% do total, seguidos por brancos com 33% e pretos, que representam pouco mais de 11%. Quase 130 milhões de pessoas já cadastraram as impressões digitais na Justiça Eleitoral. Mas, mesmo quem ainda não fez a biometria, poderá votar no domingo, dia 6. Basta apresentar um documento oficial com foto. Durante a sessão no Tribunal Superior Eleitoral, a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, destacou a importância do pleito municipal para a manutenção e o fortalecimento da democracia no país. Democracia não tem cor, democracia não tem gênero, democracia tem compromissos de respeito, compromissos de dedicação, compromissos, enfim, de humanidade. E chegou a hora do Giro Político. Confere comigo as notícias que foram destaque nesta sexta-feira na política da Bahia e do Brasil. O primeiro voo para repatriar brasileiros no Líbano foi adiado por motivos de segurança. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério das Relações Exteriores. Em nota, o governo brasileiro citou a necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres que vão se dirigir ao aeroporto da capital libanesa. O voo sairia hoje de Beirute com 220 brasileiros e faria uma parada em Lisboa antes de seguir para o Brasil. O governo espera que amanhã possa começar a repatriação. Cerca de 3 mil brasileiros que moram no Líbano pediram ajuda para deixar o país diante da escalada de violência na região. O governador Jerônimo Rodrigues assinou um decreto nesta sexta-feira que autoriza o funcionamento gratuito do transporte intermunicipal na Bahia nos dias 5 e 6 de outubro, no primeiro turno das eleições e nos dias 26 e 27 de outubro, para contemplar o segundo turno das eleições municipais. O objetivo é facilitar o deslocamento dos eleitores entre os municípios para auxiliar a todos o pleno exercício do direito de votar. Para ter acesso à gratuidade, basta apresentar o título de eleitor e o documento de identificação. O governo federal recuou, por enquanto, de bloquear o uso do cartão de Bolsa Família para as bets. A decisão foi anunciada após uma reunião entre o presidente Lula e ministros sobre o crescimento das apostas online. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, disse que medidas mais duras poderão ser estabelecidas na próxima semana, quando cerca de 2 mil sites de jogos forem retirados do ar. O presidente Lula autorizou a equipe econômica a conversar com as casas de apostas sobre as restrições nos meios de pagamento para avaliar o impacto das medidas do governo no mercado de bets. O presidente Lula também recebeu nesta sexta-feira, 4 de outubro, a rainha da Dinamarca, Mary Donaldson, no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente convidou o país para participar da Aliança contra a Fome, projeto que será lançado durante o encontro do G20 em novembro, no Rio de Janeiro. Lula agradeceu à Dinamarca pela devolução do manto Tupinambá ao Museu Nacional do Rio. A rainha manifestou solidariedade em relação às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e às secas e incêndios em outras regiões do país. O Alba Agora está chegando ao fim, mas continue aqui acompanhando a nossa programação. Acesse o site alba.tv.br para você conhecer todos os nossos programas que passam aqui na TV Alba. E siga também as nossas redes sociais, temos perfil no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Lá você encontra todos os programas daqui da nossa grade. Se perdeu alguma reportagem do jornal, nossa reprise é à meia-noite.
Lembrando a todos que domingo, às 5 da tarde, tem programa especial sobre as eleições com Milena Barreto. A gente vai acompanhar a apuração dos votos aqui na Bahia. Muito obrigada a todos pela audiência e pela companhia. Tenham todos um excelente final de semana. Descansem e bom voto no próximo domingo. Tchau, tchau.